8h38, estamos de volta com o Rádio Revista Cidade, 8h38. Nós estamos recebendo aqui no estúdio, como já tínhamos anunciado, a presença do diretor do CIAPS aqui de Brusque, o Alfredo Keller, e também a enfermeira coordenadora geral do CIAPS, a Dalticley Marafon Zeca. Acertei o teu nome? Isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Alfredo, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia a todos os ouvintes. E gostaria de agradecer pelo convite para que a gente possa falar um pouco sobre o nosso CIAPS e também do Setembro Amarelo. Isso, nós estamos vivendo aí o Setembro Amarelo, esse movimento que está sendo realizado em todo o Brasil de ajuda, né? Uma campanha de ajuda às pessoas que sofrem de depressão, enfim, pessoas que cometem suicídio. E antes de entrarmos no ar aqui, estávamos ouvindo algo que vai ser colocado agora para todos, o número de pessoas que são atendidos pelo CIAPS. Antes de mais nada, por que agora CIAPS? Porque agora a gente está num prédio que conseguimos anexar todos os 4 CAPs num prédio só. Que é ali do Honório Miranda, né? Isso, a gente fez o Centro Integrado de Atenção Psicossocial, onde a gente atende o CAPS AD, que são os dependentes químicos, o CAPS 2, que são os depressivos crônicos, pacientes com transtornos mentais severos. Temos o CAPS infantil, que está em fase de adaptação e implantação, e temos o ambulatório, que é atendido por psiquiatras e psicólogos, também algo novo para a cidade, que está sendo já implantado e funcionamento a pleno vapor. Quantas pessoas hoje são atendidas com depressão hoje? Não? Nós temos no CAPS 2, que são os pacientes com depressão crônica, esquizofrenia, as doenças mentais severas, mais de 200 pessoas atendidas hoje. Temos no CAPS AD, que seria os dependentes químicos, 56 a 60 pessoas. O CAPS infantil, que está em fase de implantação, a gente já tem 115 crianças e adolescentes sendo atendidos nesse CAPS. Prevenção ao suicídio. Eu vou começar com a profissional, viu, Alfredo? Prevenção ao suicídio. É possível realmente você identificar alguém, quem está com uma depressão severa pode ser um virtual suicida? Com certeza. A gente está há pouco tempo, eu e o Alfredo, trabalhando no CIAPS, e a gente já teve nessa nossa pouca experiência dentro desse centro, situações de salvar efetivamente uma pessoa tentando suicídio na nossa ponte estaiada. Então, assim, foi salvo por outro cliente nosso, veio até o CAPS, a gente atendeu, deu o primeiro atendimento, foi encaminhado ao nosso querido Hospital Azambuja, né, que tem nos acolhido sempre. E temos, assim, históricos de crianças, adolescentes, jovens, adultos, que chegam até a gente, porque no CAPS 2 a gente trabalha com porta aberta, relatando essa necessidade, esse pedido de socorro, que é feito imediatamente, porque nós temos uma equipe fantástica que atende nesse centro integrado. É uma equipe formada por psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, os TOs, técnicos de enfermagem. Então, esse pessoal está todo preparado para atender esse tipo de clientela que chega até a gente. Bom, você é o diretor, né, Alfredo? Como é que é a estrutura hoje oferecida ali justamente para abrigar essas pessoas? Hoje a gente, no primeiro instante, quando eu cheguei até o CIAPS, a gente procurou fazer um levantamento de toda a estrutura física, né? E depois também na parte dos profissionais que atendem. A estrutura física, agora a gente está dando continuidade nas reformas para dar condições de um melhor atendimento ao usuário e ao trabalho do profissional. E também a gente está fazendo uma verificação de todos os profissionais ainda que precisam ser contratados, para que cada setor tenha o seu atendimento, porque isso demanda também um recurso financeiro.
E toda essa parte estrutural é importante, porque o fluxo também, a acessibilidade, ela tem que ser revista, tudo em prol do usuário, né? Ô Dalticley, quais são, eu falava com vocês fora do ar aí, já existe a campanha do Setembro Amarelo, já está em desenvolvimento. Quais foram as ações que já foram realizadas e o que está se programando para os próximos dias? A gente iniciou o Setembro Amarelo com uma assembleia, onde foram convidados todos os nossos clientes e seus familiares. Nos surpreendeu imensamente o número da clientela que compareceu. Era uma sexta-feira muito chuvosa no início de setembro, fria, mas assim, para nossa surpresa, a assembleia foi acolhida por muitos clientes e muitos familiares. A gente fez uma assembleia pela parte da manhã, com um café no final da assembleia. Para quê? Para atender a reivindicação dessa nossa clientela, o que eles pretendem, o que eles esperam do nosso atendimento, o que a gente pode fazer para melhorar esse atendimento. Então, o Setembro Amarelo foi aberto com essa assembleia. A gente teve uma tarde de música, a gente teve uma ida ao cinema, a gente está indo hoje à tarde nós temos a Tarde da Beleza, que a gente vai ter uma empresa que vai vir fazer maquiagem, limpeza de pele, vamos ter uma cabeleireira para fazer o cabelo das mulheres, um barbeiro, cabeleireiro para cortar o cabelo dos meninos, vamos ter manicure e também estamos oferecendo um café delicioso para toda a nossa clientela. Dia 26, sexta-feira, né, Alfredo? A gente vai ter uma ida até o Bruscão. Está já agendado com os jogadores do Brusque para a gente fazer uma tarde divertida junto com os jogadores e após isso um piquenique. Esse ano eles nos solicitaram já na Assembleia que eles tivessem um Setembro Amarelo leve, um Setembro Amarelo de confraternização. Não falar tanto sobre o suicídio, não falar tanto sobre doença, não falar tanto sobre a dor que eles têm, e sim proporcionar a eles um lazer. E a gente está fazendo isso e vamos dar continuidade em outubro também. A gente pretende comemorar no dia 10 de outubro, que é o Dia da Saúde Mental, Dia Mundial da Saúde Mental, com uma saída também com eles, um passeio, para a gente sair um pouco de dentro do nosso centro integrado, para a gente poder estar dando a eles também a oportunidade de lazer, que muitos deles não têm. No cinema nos foi surpresa porque tinham senhores e senhoras que nunca tinham ido ao cinema. Então a gente pode proporcionar essa tarde de lazer para eles, que isso também é saúde mental. Eu gostaria de agradecer também, aproveitando, né, ao Shopping Gracker, que abriu as portas do cinema. A gente foi prontamente atendido quando a gente fez essa solicitação, e também a toda a diretoria do Brusque, que também vai acolher a gente com a equipe de marketing deles, para fazer essa acolhida, porque muitos solicitaram nessa assembleia que eles gostariam de conhecer o jogador, né, ver a taça. Enfim, na Assembleia que foram colocadas essas situações e eles manifestaram essa vontade. Porque a Assembleia, tanto ela serve para a pessoa fazer uma reivindicação, criticar alguma coisa que não está certo, então a gente atende, todos têm voz ativa e todos são atendidos. E essa outra visita seria lá para a Chácara Edith, esse nosso passeio do mês de outubro, né? Certo. Falando dos diagnósticos, né? Porque Setembro Amarelo já está dizendo, é um alerta. E a gente tem acompanhado dentro do nosso estado, em âmbito nacional, essa preocupação com essa doença que cada vez mais está presente na nossa sociedade, que é a depressão, né? Alguns anos atrás, quando se falava em depressão, de maneira popular, as pessoas diziam, arrume alguma tarefa que logo passa. Mas hoje, no momento atual, se observa, a ociosidade pode ocasionar a depressão, mas o excesso de atividade também da mesma forma. O estresse, por exemplo, é o primeiro caminho para a depressão? Quais são esses diagnósticos, afinal? Sim, o estresse realmente é uma das causas, mas a gente, quando recebe um cliente na nossa casa, a gente primeiro faz a acolhida, a triagem que a gente fala e que é de nossa prática, e a gente percebe que as pessoas estão doentes desde a infância.
E por isso hoje a gente vê tanta criança, a gente vê tanto adolescente com dores, com sofrimentos tão profundos, porque sofreram algum tipo de violência. A gente vê adultos que vêm pra gente e choram em desespero, contando traumas que tiveram na infância, na adolescência. Então, a gente pensa que a gente tem que rever os nossos conceitos a respeito da depressão. Depressão, antigamente, diziam principalmente para as mulheres, dá um tanque que a depressão passa. Mas realmente, quando a gente atende um dos nossos clientes e ouve a sua história e a gente se coloca no lugar do outro, porque isso é empatia, a gente pensa assim, poderia ser comigo. Eu poderia estar no outro lado. E como que essa pessoa aguentou até hoje essa dor tão grande, essa angústia, essa ansiedade? E isso chega a um ponto que ela aflora. A pessoa realmente adoece, não só pelo estresse, por muitos traumas de infância, por muitas violências, não só violência sexual, violência verbal, violência, abusos de vários tipos, né? Então, muitas, e a gente tem também atendido muito a esquizofrenia, o autismo, as mutilações no adolescente, que essa dor do adolescente é tão grande que ele precisa se ferir para diminuir aquela dor que ele tem internamente. E eu aprendi há pouco tempo com uma colega maravilhosa no CAPS, que ela fala que a gente não precisa muita coisa para atender essa pessoa. A gente precisa de 2 ouvidos e um coração. Então isso me marcou muito e eu acho que é isso que a gente faz no nosso dia a dia. É possível você trazer algum exemplo aí, porque a gente sempre achou que suicídio fosse algo de adulto, né? E os relatos que a gente tem ouvido aí, até a gente aqui na Rádio Cidade, os veículos de comunicação, tem de praxe não divulgar o suicídio. Isso. Eu acho que deveria divulgar. Acho que começou a se falar mais agora. Agora está Setembro Amarelo, né? Por exemplo, às vezes alguém entra em contato conosco, Dirley, faleceu aquela pessoa na rua tal, vocês não divulgaram nada? A gente não divulgou porque é suicídio, né? E eu penso que deveria se divulgar assim, não para causar sensacionalismo, mas para alertar. Para servir como alerta e sempre lembrar que é necessário as pessoas procurarem ajuda, né? A família principalmente, evidentemente, porque o possível suicida não... Agora, existe um mito de que diz que o suicida, ele não avisa que vai cometer o suicídio. Isso é mito, né? Mito. Ele sempre dá demonstrações. Os sinais aparecem. Estão presentes nas queixas, estão presentes principalmente quando a pessoa deixa de ser ela mesma, ela fica retraída, ela não fala, às vezes ela para de se alimentar. Os sinais estão aí. Basta a gente ter olhos e ouvidos, olhos para ver e ouvidos para ouvir, mas os sinais estão aí, todos eles. E a gente fica assim surpreso com o número de adolescentes que a gente está recebendo com ideação, realmente com ideação e às vezes até com tentativa de suicídio. Você poderia contar algum fato, evidente que não vamos aqui identificar quem é a pessoa, mas algum caso que você verificou, que tipo de abordagem é feita e qual é a justificativa, se é que pode usar a palavra justificativa, né? De algum adolescente, seja menino ou menina, de dizer que desistiu da vida e entende que a vida não vale mais a pena. A gente percebe que geralmente esse adolescente que chega pra gente, na maioria das vezes, ele vem de uma família desestruturada, de uma família que a gente chama de família, mas às vezes a família é só a mãe, às vezes a família é só a avó, às vezes a família é só um tio, às vezes não tem nem essa... Então eles são carentes de tudo, eles são carentes de afeto, eles são carentes de educação, eles são carentes de alimentação. A gente
teve um caso bem na chegada, quando o Alfredo chegou com a gente, de uma mocinha que ela dizia pra gente: me ajuda, pelo amor de Deus, que eu vou me jogar embaixo de um carro. Aí a gente não vai contar a história, mas a gente foi conversar com ela e ela tinha um abandono familiar, ela via a mãe uma vez por semana, às vezes nem isso. Ela não tinha um pão para comer, ela não tinha um leite para tomar, e ela veio pra gente assim em desespero. Qual a idade dessa menina? Ela tinha 14 anos. Ela ainda está em tratamento com vocês? Sim, fica em tratamento com a gente. A gente faz tratamento intensivo todos os dias. Assim como aquele senhor que tentou se jogar da ponte ainda está em tratamento intensivo. O tratamento intensivo é todos os dias vir ao CAPS. Ele vem cedo às 8 da manhã, toma o café, participa da acolhida, depois vai para as oficinas. E essa adolescente também? Também participa, também tem esse acompanhamento. Ela não vai mais à escola, não tem mais uma vida... A gente tem acompanhamento, né? Às vezes eles desistem da escola, como eu te falo, a família é bastante desestruturada, a mãe trabalha noutra cidade, ela fica sozinha em casa e a criança precisa de uma supervisão adulta. E casos de abuso, a gente tem recebido muito caso assim de parentes, né? Porque geralmente os abusos acontecem dentro da família. E aí, no caso de abuso, a criança é abusada e entra em depressão e quer cometer suicídio. Com certeza, com certeza. A criança se sente extremamente violada, né? No seu valor mais íntimo, né? E a tentativa de suicídio realmente acontece nesses fatos, nesses casos. O Alfredo queria fazer uma observação, Alfredo? E sim, e a gente vê todas essas situações com bastante clareza quando a gente circula nas oficinas do CIAPS. Por exemplo, as oficinas onde estão os jovens, os adolescentes, eles expressam a angústia deles e a tristeza profunda que eles têm num desenho, numa frase. Eles são motivados também a fazer esse tipo de atividade para o próprio profissional, o psicólogo, o psiquiatra que atende, saber o que está acontecendo, né? Então é impressionante, só quem convive o dia a dia do CAPS, a gente observa e a gente vê que isso é uma coisa que está crescendo muito. Essa automutilação, onde o adolescente, às vezes, a dor interna, ele quer expressar essa dor, quer jogar essa dor para fora, ele acaba fazendo a automutilação, porque a dor externa, às vezes, enfim, ele quer provocar uma dor maior do que a interna, e isso é pavoroso. Entende? Mas isso é para chamar a atenção? Pedir socorro? Quando falam chamar a atenção, é o pedido de socorro. Eu acredito que também tenha esse propósito, né? Sim. Até interessante a gente abordar, porque o CAPSI, que a gente chama, que é direcionado justamente para essa adolescência, eu também tive um problema dentro da minha família nesse aspecto, e naquele momento não tinha, e geralmente era desenvolvido fora, você tinha que buscar apoio fora do município de Brusque. E até a gente colocava, que bom que venha, né? E até você, logo no começo da entrevista, dizia que está se iniciando esse processo a partir de agora, né? E como é que está essa procura? Porque eu me recordo que recentemente, inclusive, nós tivemos simpósios sendo realizados aqui no município de Brusque com palestrantes falando desse problema da nossa juventude, e cada vez mais está presente essa questão da depressão, né? Presente na questão, e as próprias mídias, a própria tecnologia de alguma forma tem influenciado, né? A questão do isolamento do adolescente muitas vezes, né? O excesso no computador, o excesso às vezes na questão da utilização do próprio celular, enfim, se abstém com relação ao convívio normal, muitas vezes com as pessoas, né? E até aproveitando, e tem uma pergunta de uma ouvinte que está fazendo aqui, acho que é até interessante a gente abordar também, que é a Marli Terezinha, para a gente entender, que ela diz: a depressão tem a ver de alguma forma com as drogas também? Com certeza. Quando a gente faz a desintoxicação, que a gente chama, de um paciente que era usuário, uma das causas da falta dessa substância química leva o nosso cliente a ter uma depressão, às vezes uma depressão severa. Então, por isso o acompanhamento de todos os profissionais, a psicologia aliada à psiquiatria, o uso de medicamento, a gente sempre coloca a importância do uso da medicação
medicação. Ela sozinha não vai resolver tirar essa pessoa da depressão. Por isso nós temos vários profissionais que trabalham junto com isso. Mas a medicação, ela é de extrema importância, principalmente no início do tratamento dessa pessoa que estava dependente química. Então é importantíssimo o uso da medicação e também a possibilidade dela continuar esse tratamento com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, com o nosso assistente social, com os nossos técnicos de enfermagem, a enfermeira para orientar por que eu tenho que tomar esse comprimido, o que ele vai me ajudar, no que ele vai me ajudar, se eu tiver alguma reação, qual será. Então, essa orientação a gente tem também dentro do CAPS pela área da enfermagem. Então, a medicação é importantíssima, mas aquele momento de atendimento individual, para ele poder expressar sua dor, aquele momento de atividade em grupo, para ele perceber que ele não é único e que ele não está só. Porque eu sempre falo para os nossos clientes, a gente está aqui por vocês, isso existe para vocês e nós trabalhamos por causa de vocês. Por isso que existe esse centro. Por isso que a gente está lá, para poder fazer essa nossa clientela voltar à sociedade, voltar a ter uma vida minimamente de qualidade. Essa é a nossa função lá dentro. Nós falamos aqui em adolescentes, né? Crianças. Vocês têm hoje em tratamento criança? A nossa surpresa foi enorme, porque a procura, a gente nem está divulgando o CAPS infantil, porque como eu te disse, ele está em implantação. E a procura, principalmente o grande número de autistas que a gente atende na área infantil, que estão nos buscando, procurando ajuda, é muito grande. Quando você fala procura, são os pais? Os pais procuram, são encaminhados por a gente ainda, professores, escolas, das unidades básicas de saúde. Para nós foi uma surpresa a quantidade de pessoas que estão buscando ajuda para o CAPS infantil e adolescentes. É que tem aquele mito também de dizer que criança não compreende o que é o suicídio. Dirley, só para esses seminários que aconteceram, o que vão acontecer, inclusive, eles são até uma forma de orientar os diretores, os coordenadores, né? E a comunidade em geral, para que eles conheçam, né, os sinais. Certo. Né? Porque muitas vezes a criança é mal interpretada, não tem como, né? Então esses profissionais, o psiquiatra, o psicólogo, eles participam desses seminários como uma forma de orientar, né? As escolas, enfim, para que eles consigam identificar o problema e, se for o caso, encaminhar para o CAPS, porque nem todos os casos também são CAPS, que algumas situações aparecem lá onde poderia ser resolvido de outra maneira, né? Então, porque deve ser para um pai ou para uma mãe algo dramático você ouvir de uma criança de 8, 9 anos, sei lá, eu quero me suicidar. Deve ser um negócio terrível, né? Eu estou falando de criança aqui, como deve ser para um pai e uma mãe ouvir do adolescente, né? Enfim, de qualquer. Mas eu falo em relação à criança porque dá a impressão que criança não entende o que está acontecendo. Hoje, com essa tecnologia em mãos aí, com certeza tem acesso a essa informação, né? Mais rápido do que a minha geração, a nossa geração, né, Alfredo? Talvez a nossa geração realmente era mais criança. E essa tecnologia, assim, ela causa alguns estragos também, né? A tecnologia é boa. Enfim, a internet vem para somar. Hoje a gente sabe que o mundo, se parar a internet, o mundo para também. É verdade. Só que existem muitas situações via WhatsApp, enfim, via sites aí que provocam e que até aumentam mais ainda essa situação. O risco. Aumenta mais o risco. Isso. Exato. São os grupinhos que criam os jogos, afinal, que muitas vezes foi eu achei interessante há um tempo atrás que eu pude observar. Eram por volta de umas 11 horas da noite, uma aglomeração de jovens, adolescentes ali na frente da prefeitura, na praça,
por volta de umas 100 pessoas, tudo com o celular na mão. Eu não sei o que eles estavam fazendo ali, se era aquele Pokémon, aquela caça, né? Mas eu acho que isso aí tudo acaba, né, levando assim, deixando a pessoa muito bitolada demais, entende? Então eu acho que isso aí também é um fator que pode vir a agravar ainda mais essa situação da pessoa se sentir sozinha, de só compartilhar as coisas pelas mídias, né? Eu acho que... Bom, são 9h03, 9h03. Vamos fazer um intervalo comercial. Na sequência a gente retorna aqui conversando com a Dalticlay Marafon Zeca e o Alfredo Keller. A Dalticlay, que é coordenadora geral do CIAPS, e o Alfredo, que é o diretor do CIAPS aqui de Brusque. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rádio Revista Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação. Este é o som da cidade. Explodindo em 850 direções. Dirley Silva, Francisco Carlos, Levi de Oliveira, Valdomiro da Mota, Delamar Silva, Jair Inocente, Camila Costa. Nomes que trazem as emoções e acompanham você no seu dia a dia. ZYJ 808, 850 kHz, de Brusque para onde você estiver. Cidade, uma rádio completa. Curso de Danças Gaúcha de Salão com o Grupo de Danças Laços da Fronteira de Balneário Camboriú. Início no dia 4 de setembro, das 20h30 às 22h30, no Salão Paroquial da Capela São Sebastião, no Cedrinho, em Brusque. Curso completo de 3 meses por R$ 145. A primeira aula é grátis. Vá e aprenda a dançar todos os ritmos dos bailes gaúchos com uma equipe de instrutores qualificada. Informações: WhatsApp 47999916179 ou Facebook Iliane Laços da Fronteira. Qualidade e segurança são essenciais para a sua saúde bucal. Na Oral Unique Brusque, nós devolvemos a sua felicidade. Faça implantes com a máxima qualidade e total segurança e recupere o prazer de sorrir. Agende já o seu horário no 3355-7000 ou WhatsApp para 98484-7000. Não esqueça, ninguém faz melhor que a Oral Unique. Oral Unique Brusque, CROSC e PAO 2269. Dr. Rafael Becker, CROSC 15055. Óleo de avestruz, saúde com beleza. A fonte da juventude e da saúde. O alimento rico em ômegas 3, 6, 7 e 9. Promoção R$25. Informações, ligue 3351-4611. Todas as quartas, a Rádio Cidade transmite direto da Igreja Matriz de Santa Terezinha, a partir das 19 horas, Santa Missa e Novena das Rosas. Segunda e terça com super ofertas no O Barateiro. Ovos vermelho Becker, bandeja com 30, R$ 8,99. Amaciante que boa 500 ml, 99 centavos. Brócolis e alface unidade, aipim o quilo, 99 centavos. Batata escovada, chuchu, cenoura, beterraba, acelga unidade, abobrinha verde, rabanete, batata doce, couve-flor, repolho unidade, banana branca o quilo, R$ 1,99. Cebola, milho verde, espiga com 3, tomate, manga rosa, melão e mamão comum, quilo, R$ 2,99. Ofertas imbatíveis do O Barateiro. Brusque. Erenita Gor, distribuidora de gás. Tem tradição pela sua qualidade e ótimo atendimento. Erenita Gor, distribuidora de gás. Com depósito na Rua do Cedro, 671. Se faltar gás, ligue e peça o seu. 3351-2189 ou 3355-0189. Erenita Gor, distribuidora de gás. A confiança e seriedade que sua família merece. Cores vibrantes, feminilidade e muito glamour. Já imaginou tudo isso aos seus pés? Coleção Primavera-Verão Lemos Calçados. Compre em até 10 vezes no cartão ou em 6 vezes no crediário facilitado Lemos. Primavera-Verão Lemos, já nas lojas.
Lembram da novidade anunciada pela Chaltos? Pois é, novas máquinas chegaram para atender você, cliente. A Chaltos agora fabrica telha termoacústica no estilo bandeja ou forro, como é conhecida, além de uma máquina splitter para cortes de chapa lisa na medida que você precisar. Não perca tempo e faça seu pedido. Não esqueça que, além de atender você no segmento de telhas, a Chaltos ainda possui caminhão muque para prestação de serviços. Chaltos Telhas. Faça seu pedido pelo telefone 33510734 ou WhatsApp 991633727. B-Day, Boca Day, 33 anos do Boca Mafra Automóveis. Dias 28 e 29, o Boca Mafra está em festa. Venha comemorar conosco. Terão muitas atrações, lançamentos e promoções. 2 dias incríveis. B-Day, participe. Preencha o cupom e concorra a um cruzeiro marítimo internacional. Isso mesmo, no Boca Day. Aniversário é do Boca Mafra, mas a festa e o presente quem ganha é você. Dias 28 e 29. Acesse bocamafra.com.br. A Serve Máquinas tem o intuito de ajudar e facilitar o seu dia a dia, sempre pensando em você. Venda e assistência técnica, além de aluguéis de lava-jatos, roçadeiras, motosserras, entre outros equipamentos. Serve Máquinas, na Rua do Centenário, bairro São Luís. Telefone 3351-2413. 77% menos evasão, 37% menos reprovações e avaliação no IDEB 20% maior. Os resultados das escolas cívico-militares são positivos. Respeito ao professor e disciplina nas salas de aula são algumas das premissas do novo modelo. Agora é o momento de estados e municípios aderirem ao programa. Acesse portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fique ligado, agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você. Rádio Revista Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação. Nove horas 10 minutos, 9h10, estamos voltando aqui com Rádio Revista Cidade. Estamos falando sobre esse mês de setembro, que é o setembro de prevenção ao suicídio, né? Se alguém tiver alguma pergunta, mande mensagem. Tem mensagem aí, Francisco, no WhatsApp? Né? Fique à vontade, está disponível aqui no 991877556. O pessoal pode participar para fazer aí, portanto, a sua pergunta, né, para o Pedro também presente aqui conosco. Bom, falando da estrutura até inicial, tu colocavas, tá? A estrutura, a questão do CAPS para infantil ou para adolescente, né? Hoje, no momento atual, já conta com um profissional direcionado só para atender esses casos aí? Como é que está? Sim, nós temos a equipe mínima no momento, que é um psiquiatra, uma psicóloga e uma TO. A procura é muito grande. Nós temos um psiquiatra de 20 horas que ele atende os adolescentes. A nossa psicóloga já tem grupo, porque às vezes a gente não consegue atender individualmente todos e as horas se tornam poucas. Então a gente tem grupos de adolescentes, onde são trabalhados com 15, 16 adolescentes cada grupo, para a gente poder estar dando um atendimento semanal para esse adolescente, onde com atendimento individual demanda mais tempo, né? Então a gente faz grupos com esses adolescentes, fazendo oficinas, música, desenho, pintura, várias técnicas são apresentadas a eles para mostrar uma forma deles poder estar passando para a gente os seus sentimentos. Então a gente já atende sim um grande número de adolescentes, mesmo o CAPS ainda não sendo divulgado. A gente não saiu anunciando porque a gente ainda está com uma equipe mínima e mesmo assim a procura é muito grande.
O Alfredo até colocava, nós falamos aqui fora do ar a respeito da questão dos jogos, né, o Alfredo? São uma diversidade de jogos que nós falamos e que acabam acarretando esse prejuízo para os nossos adolescentes. Nós falamos aí dos jogos, né? Tem essa questão da baleia azul, tem aquela da boneca também, que acabou, né? Isso. Tudo isso é muito preocupante. Inclusive até tem agora, ultimamente, são os chamados jogos coreanos aí que também tem que ter um pouco de cuidado, né? A gente sempre coloca a participação do pai também é sempre importante, ficar atento, pai e a mãe, né? Exatamente o que seu filho está acessando afinal, o que ele está vendo no celular, o que ele está acompanhando no computador. Isso é imprescindível para identificar esses sinais iniciais com relação à questão da depressão, né? Sim, essas situações aí do pai e da mãe saber um pouco o que o filho está fazendo, né, na frente da tela de um computador ou até mesmo pelo celular é de extrema importância, porque a gente conhece alguns casos em que às vezes os pais estão dormindo e as crianças, né, estão navegando na internet. Varrem a madrugada e a gente sabe que hoje qualquer material a gente consegue buscar, né? Qualquer material que venha até a passar uma informação completamente errada, né, na formação dessas crianças, é o que acaba acontecendo. É muita até pornografia, enfim, né? E isso é um problema grave. Falar de suicídio aumenta o risco? Há uma vertente muito grande da área da psiquiatria que fala que quando a gente divulga um suicídio, um potencial suicida cria coragem para cometer esse ato. Grandes tragédias também, eles relatam que podem desencadear uma segunda tragédia. Pais que cometem o assassinato de toda a família, depois se suicidam. Há uma vertente muito forte na área da psiquiatria que diz que esse poderia ser um encorajamento para uma provável tragédia, seria uma tragédia anunciada, e essa pessoa que está com esse pensamento, com essa ideação, ou suicida ou de tragédia, acabaria encorajando. Por isso que a gente procura não divulgar muito o número de suicídio, alardar muito esse tipo de tragédia, porque existe um pensamento muito forte na área da psiquiatria que poderia desencadear um suicida que está com ideação suicida, ele pensa em suicídio, mas falta aquela coragem, falta aquele... E com o conhecimento de que fulano cometeu suicídio, ele seria encorajado a cometer também. E a gente sabe que também não só a depressão, os transtornos, porque a nossa mente é algo maravilhoso. E pode nos levar também a algumas tragédias. Às vezes, então, alguém cometeu suicídio, para a psiquiatria poderia ser algo de encorajamento para um segundo suicídio. Uma das causas da gente não divulgar o suicídio cometido na nossa cidade é essa vertente muito forte de pensamento. Tem um outro mito nessas informações que é às vezes no senso comum se diz assim: cometeu suicídio porque o pai dele já tinha cometido suicídio, ou alguém da família, um tio genético. É meio que imaginar que o suicídio é hereditário, não é, né? Mas a gente tem histórico de famílias 8 suicidas numa família. 8? Então a gente pensa que talvez não o suicídio seja, mas a depressão tenha sido a causa base isso. Então, assim, porque você imaginar uma família com histórico de 8 suicidas na família é algo bastante interessante para se fazer até um estudo de caso nessa família. Porque... Mas nós temos um caso desses aqui na região? Temos. De numa mesma família 8 assim, suicídios. Históricos, o meu tio, a minha tia, a minha avó, o meu avô, um primo, e tu vai fazer a soma dessa cliente que veio contar pra gente, ela tem 8 familiares da mesma veia familiar suicidas. Então a gente leva a crer que algum problema talvez na genética, algum problema na hereditariedade tem a ver com suicídio, sim.
porque a gente sabe que a depressão também pode ser herdada da família, né? Às vezes a gente tem depressão por falta de luz, então a gente pensa que no inverno as pessoas se suicidam mais, né? Então é algo assim de ser preocupante quando uma pessoa te procura e relata que ela tem histórico de 8 pessoas na família já cometeram o suicídio. Então é algo da gente ficar alerta também para essa pessoa. E aquele suicida silencioso? De fato, aquele que não demonstra absolutamente nada, de casos assim que a gente até conhece, né? Está trabalhando normalmente, está convivendo normalmente na sociedade e de repente cometeu suicídio. E aí? E aí vem aqueles comentários, pô, mas era uma pessoa tão boa, poxa, mas a gente ainda teve com ele semana passada. Não identifica a causa, ele não fala nada, são pessoas muito retraídas, às vezes, aí eu me pergunto, que dor ele não tinha, essa pessoa, que dor ela não sentia, que angústia não existia dentro dessa pessoa para ela cometer um ato tão sério, né? Certo. Porque eu penso que o suicídio é algo assim, não tem mais o que fazer, né? Sim. A pessoa chegou literalmente no fundo do poço. É aquela pessoa que guarda aquela mágoa para si, como a gente sabe que aqui na região sul existe até estudos que falam, né? Em que uma determinada, por exemplo, o alemão ou o italiano, né? Eles guardam para si às vezes a mágoa e de uma hora para outra elas podem cometer, como você falou, né, Dirley? O cara estava tão bem, o cara era amigo, o cara estava estável na vida, tal, e de uma hora para outra resolveu, né, cometer o suicídio. Mas enfim, é a pessoa mesmo que ela não desabafa, ninguém guarda para si. A gente até percebe isso em celebridades, né? Vamos lá, tem tantos aí que já partiram dessa forma e tem sucesso, tem dinheiro, mas não tem, na verdade, né? Falta alguma coisa. Sim. E acaba cometendo suicídio. E essa geralmente é o comentário que se tem, né? Poxa, mas tinha dinheiro, era popular, né? E de repente comete um suicídio. Então dá a impressão que o suicídio é uma coisa só de gente pobre, gente que não tem condições financeiras boas. Está endividado, né? Ou está endividado, é verdade, né? É verdade. E é um caso também que é bem o contrário, né? Eu estive vendo um estudo do professor Quirino, que é um psiquiatra, em que ele fala que a espiritualidade também é importante no tratamento, né? Então a pessoa que tem alguma espiritualidade, ela coloca fé, né, em algum ser superior que ele sabe que, né, ele também tem um pouquinho a sua situação mais, né, amena no caso. Hoje teremos o que de programação aí dentro da... Hoje à tarde teremos no CIAPS a Tarde da Beleza. Tarde da Beleza. Tarde da Beleza. A gente vai cuidar a beleza das meninas e dos meninos. Elas vão receber limpeza de pele, maquiagem, corte de cabelo, penteado, manicure. Os meninos vão receber corte de cabelo e tudo isso com um intervalo com um delicioso café da tarde. Bacana. Bom, esse Setembro Amarelo se estende até o final do mês e até o final do mês nós temos aí programação já definida, como já foi registrado aqui, inclusive essa visita na sexta-feira ao plantel do Brusque Futebol Clube para ver a taça de campeão brasileiro da Série D. Conversar com os jogadores. Só não pode olhar a tabela da Copa Santa Catarina, que aí a tabela da Copa Santa Catarina não está muito boa. Mas campeão brasileiro. Campeão brasileiro. O campeão brasileiro. Tá certo. Quero agradecer aqui então a presença do Alfredo Keller, que é diretor do CIAPS aqui de Brusque, e também da Dalticlay Marafon Zeca, coordenadora geral do CIAPS, ela que é enfermeira. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Dirley, a oportunidade de a gente estar aqui para esclarecer um pouco, né? Porque a gente nota que quando a gente conversa com os amigos, poucas pessoas sabem que existe o CIAPS e eles até questionam a gente o que é o CIAPS e o que funciona, né? A grande maioria das pessoas não sabe. Então a gente agradece essa oportunidade e se coloca à disposição para maiores informações, né? O prédio ali onde é que era o antigo Honório Miranda, aqui no centro, né? No centro.
E a gente está ali, enfim, para acolher, e qualquer situação também, que nem a gente esses dias participou de uma nova implantação de um grupo de alcoólicos anônimos. A gente é convidado para participar também. Certo. E a gente se coloca à disposição para ir até lá trocar uma ideia com eles, porque a gente acaba aprendendo também. Sim. Não é só a gente que vai levar informação, a gente acaba colhendo informação que a gente pode também usar no dia a dia. Então, muito obrigado, e a gente se coloca à disposição para uma próxima oportunidade também. Obrigado à coordenadora. Eu que agradeço pela excelente oportunidade. Eu queria colocar mais uma informação. Todas as nossas unidades de saúde foram preparadas para receber toda a nossa população. A pessoa que se sente necessitada, que precisa de ajuda e ela não quer vir direto à unidade, ao CIAPS, ela pode ir na sua unidade básica de saúde, ela será ouvida, porque lá todo o nosso pessoal foi matriciado, foi preparado para receber esse tipo de população. Uhum. E ela, estando na unidade básica de saúde, ela vai ser ouvida por uma pessoa preparada na unidade para isso, e ela será encaminhada diretamente ao serviço que ela precisa. Porque às vezes a pessoa precisa só de um atendimento psiquiátrico, de um atendimento com o psicólogo. Então nós temos o nosso ambulatório, que ele é somente atendido via unidade básica de saúde. O nosso CAPS 2, que trabalha com depressão severa, que trabalha com todos os transtornos mentais, também pode ser ouvido na unidade básica de saúde e vir diretamente para o nosso atendimento. Todas as nossas unidades de saúde estão preparadas para ouvir a comunidade. Muito bem. Obrigado, são 9h24. Nós vamos ao intervalo comercial e daqui a instantes voltamos com a sequência do Rádio Revista Cidade. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade.